Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque hoje a notícia do dia vira uma aula de performance. Messi acaba de fazer algo que parece quase absurdo. Aos 38 anos, faltando pouco para completar 39, marcou 2 vezes contra a Áustria, levou a Argentina à vitória por 2-0 e chegou a 18 gols em Copas do Mundo. Mas a pergunta mais interessante não é se Messi é genial. Isso já está respondido há muito tempo. A pergunta boa para quem estuda treinamento, futebol e longevidade esportiva é outra. Como um jogador que já passou da idade típica de pico físico ainda consegue ser decisivo no maior palco do futebol? Esse vídeo não é sobre idolatria, é sobre entender uma diferença essencial. Envelhecer no esporte não é vencer a biologia, é aprender a jogar com ela. A notícia é objetiva. A AP registrou que Messi fez o 17º e o 18º gols dele em Copas, na vitória da Argentina sobre a Áustria. Com isso, ele passou Miroslav Klose e virou o maior artilheiro da história do torneio masculino. No Brasil, o GE destacou outro detalhe que aumenta o tamanho da história. O camisa 10 já soma 5 gols em 2 jogos nesta Copa, e ainda pode perseguir novas marcas. Então o assunto não é só uma estatística bonita. É uma notícia forte, com recorde histórico, impacto emocional e um ponto perfeito para o nosso canal. O recorde acontece quando Messi já não é o jogador mais explosivo do mundo. E é aí que a conversa muda de homenagem para análise. O que exatamente continua fazendo um atleta veterano produzir vantagem? No futebol, a gente costuma misturar duas coisas diferentes: auge físico e longevidade competitiva. O auge físico envolve velocidade, explosão, capacidade de repetir sprints, tolerar jogos em sequência e recuperar rápido. Essas qualidades tendem a aparecer mais cedo na carreira de um jogador de linha. Só que impacto no jogo não é medido apenas por quem corre mais. Futebol também é leitura, antecipação, tomada de decisão, controle emocional, domínio técnico e escolha de onde gastar energia. O Messi de 2026 não precisa ser o Messi que arrancava 40 metros o tempo todo. Ele precisa receber no espaço certo, acelerar poucas vezes, mas no momento certo e transformar poucas oportunidades em ações de altíssimo valor. Então a régua muda. A pergunta não é apenas se ele corre como antes. A pergunta é se ele ainda cria vantagem com o corpo que tem hoje. A ciência ajuda a colocar essa discussão no lugar certo. Estudos recentes sobre futebol de elite mostram que jogadores mais jovens tendem a apresentar melhores marcas físicas em velocidade, explosão e ações de alta intensidade. Um artigo sobre a curva de envelhecimento no futebol encontrou melhor desempenho físico geral em jogadores entre 17 e 26 anos, com quedas mais claras em grupos mais velhos. Outro estudo, com dados de 4 temporadas da La Liga e mais de 36 mil observações de jogadores de linha, apontou queda do desempenho físico de jogo com o avanço da idade, especialmente nas ações de maior intensidade. Isso não quer dizer que um atleta de 30 ou 38 anos acabou. Quer dizer que a estratégia precisa mudar. Quando a explosão custa mais caro, cada arrancada precisa ter mais sentido. E é exatamente por isso que o caso Messi é tão bom para ensinar. Ele não nega a biologia. Ele mostra como um craque pode reorganizar o jogo ao redor dela. A palavra-chave aqui é adaptação de função. Um veterano que continua decisivo normalmente aprende a reduzir ações de baixo valor e preservar energia para as ações que mudam o jogo. Ele não precisa estar em todos os lugares. Ele precisa estar no lugar certo antes dos outros entenderem que aquele lugar ficou perigoso. É por isso que experiência pesa. O jogador experiente reconhece padrões mais cedo, antecipa o movimento da defesa, escolhe melhor o passe e economiza deslocamentos que talvez o jogador mais jovem faça por impulso. O briefing também lembra exemplos parecidos. Cristiano Ronaldo deixou de ser um ponta de arrancadas longas para atuar cada vez mais como finalizador. Modric passou a controlar ritmo com inteligência. Messi preserva energia e escolhe melhor onde machucar o adversário. O ponto não é copiar Messi. O ponto é entender a lógica. Quando o corpo muda, a função precisa ficar mais inteligente. Agora vem a parte que separa a análise de exagero. Messi não prova que idade não importa. Idade importa muito. Se não importasse, todo craque jogaria em altíssimo nível até os 45 anos. O caso dele é excepcional justamente porque combina talento histórico, adaptação tática, equipe construída para potencializar suas virtudes e uma carreira inteira com suporte de treino, recuperação e controle de carga. Também existe um limite importante. Nós não temos os dados internos da Argentina. Não sabemos a carga diária de Messi, os marcadores de recuperação, o planejamento exato entre jogos ou o que a comissão
comissão técnica está vendo nos bastidores. Por isso, a conclusão correta não é dizer que Messi venceu o envelhecimento. A conclusão correta é mais cuidadosa. Alguns atletas conseguem continuar decisivos porque adaptam a forma de produzir vantagem. Para treinadores, essa notícia deixa uma aula simples e muito útil. O atleta veterano não deve ser avaliado só pela régua do jovem. Talvez ele não ganhe mais a corrida longa, mas pode decidir a jogada antes que a corrida comece. Talvez ele não pressione com o mesmo volume, mas pode entregar o passe que desmonta uma linha. Talvez ele não ofereça tanta repetição de sprint, mas pode oferecer precisão. Para atletas comuns, a lógica também vale. Com o passar dos anos, tentar repetir exatamente o treino dos 20 pode virar armadilha. O corpo muda, a recuperação muda, a dose de intensidade precisa ser mais inteligente. Isso não significa abandonar a ambição, significa treinar com mais estratégia, ajustar volume, escolher melhor os estímulos intensos, respeitar recuperação e preservar o que ainda gera desempenho. No fundo, longevidade não é só fazer menos, é fazer melhor o que realmente importa. Então, qual é o veredito? O recorde de Messi não é apenas sobre gols, é sobre como a excelência muda de forma. Aos 38 anos, Messi talvez não vença o jogo do mesmo jeito que vencia aos 24, mas continua encontrando formas de vencer. Ele não precisa dominar cada metro do campo, precisa dominar o momento decisivo. E essa é a verdadeira história de performance. Não é parar o tempo, é aprender a jogar com ele. Se esse vídeo te ajudou a enxergar futebol com mais ciência e menos frase pronta, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Qual jogador veterano você acha que melhor adaptou o próprio jogo com a idade?